Bom dia, casadas, tudo bom com vocês? Episódios bizarros de desenhos famosos. Eita, pela também aqui, ó. Eu sei que vai ter Flapjack, é de certeza que vai ter Flapjack. E vai ter o episódio desse animal aqui que tá aqui no meio. Eu não vou falar não, porque o YouTube pode falar, Lezinho, você está falando um negócio escatológico aí. Então não vou falar não. Mas é um cervo. É um cervo? Não é cervo, não. Desenhos são assustadores. Eles não são a todo momento, mas em todo desenho famoso a gente vai encontrar uma cena, um personagem, que seja uma mitologia, peste. e ela vai ser simplesmente bizarra. E não adianta, o ser humano ama um mistério. Eu tô gravando vídeo Oxe, é um vaqueiro, é? com esse chapéu porque eu não achei minha touca. Já tô explicando isso agora. A gente ama algo que vai botar a gente pra pensar. A gente vê isso em filmes, jogos, música e, claro, em desenhos. E a gente vai explorar isso nesse vídeo. Tá bom. Tá bom, nós vamos Antes desse vídeo explorar no começar, vídeo. eu quero pedir pra vocês considerarem me seguir lá no Twitter e no Instagram. Segue lá, o link tá aí na descrição, eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá. Vai, Vamos pro vídeo. Vai, Tu provavelmente deve ter como verdade pra ti que mistérios em desenhos surgiram só nos desenhos mais novos, como Hora de Aventura ou O Incrível Mundo de Gumball. Claro que E bom, foi. justamente pra iniciar Claro que foi. É novo, né? Olha, atual. Antigamente a galera nem pensava nisso, a galera era burra, analfabeta. esse vídeo com os dois pés na porta, eu quero começar falando do pai dos mistérios em desenhos, Betty Boo. Não é Betty Poop, não? Quando algo de estranho Boop. acontece em algum episódio de algum desenho, normalmente o Eita, estúdio, porra! dono do desenho, simplesmente pede pros roteiristas darem uma mudada na história. Tudo isso pra poder evitar maiores problemas. Só que antigamente a parada era tão pesada e tão não mudável que eles literalmente baniam alguns episódios. É e foi verdade. exatamente isso que aconteceu com a Betty Boo. Meus amigos, o velho homem da montanha. Esse curta foi lançado em 1930, só que pouco tempo depois Faz do seu tempo. lançamento ele já foi banido. Faz Eis o tempo motivo. muito. Nesse episódio, a nossa querida Betty tá morando num vilarejo, quando de repente um ser desce correndo da leão, montanha, é um leão, avisando sobre um suposto velho homem da montanha. Com esse aviso, geral sai correndo de lá, e a Aí todo mundo vai ficar dançando, né? Betty Boo fica meio que sem entender nada. Com isso, ela vai e conversa com um dos moradores da vila, que fala pra ela que esse homem da montanha estaria apresentando risco pros moradores de lá, principalmente pras mulheres. Vixe. Ok. A Betty Boo, não convencida desse tal perigo, resolveu ir lá Ah, beleza, pô. Não, beleza. A Betty Poop é uma desgraça também, né, mano? A Betty Boo também é uma desgraçada, né, mano? Meu amigo. Ah, Betty Boo, pelo amor de Deus, mano. Mano, falaram, ó, tem um cara na montanha ali que tá apresentando risco às mulheres. Aí tá todo mundo da cidade correndo. A Betty fala, oh, isso é besteira, eu vou é lá. pessoalmente ver qual que era desse velho. E meus amigos, só até aqui, isso daqui já tá estranho demais. Como assim tem um velho homem na montanha e ele tá apresentando problema especificamente pras mulheres? Eu acho que vocês conseguem entender aonde essa coisa tá indo. Sim. A coisa ainda fica mais estranha quando o desenho resolve dar um exemplo desse tal problema que esse velho estaria apresentando. Isso porque durante o exemplo, aparece um senhor olhando a Betty Boo de cima a baixo. E chegando na montanha, meus amigos, olha o jeito que esse velho olha pra Betty Boo, uma moça. Pois é, eu acho que ficou bastante claro o porquê desse episódio ter sido Ora, já tinha sido claro antes de tudo. banido. Durante a fuga, esse cara ainda consegue a façanha de tirar as devidas vestimentas da Betty Boo. Quando ela enfim consegue chegar no vilarejo de novo, os moradores de lá fazem aquele tratamento bacana peste. pra esse tipo de pessoa. Claro que eles fazem isso de uma forma Lindo. suavizada, até porque Aham. isso aqui ainda é um desenho infantil. Aham. Esse desenho foi bastante criticado, mas essa não foi nem a primeira e nem a última Na verdade era um desenho pra criança, né? vez que o desenho da Betty Boo foi criticado. Apologia a drogas, e até mesmo o episódio onde a Betty Boo vai pro inferno. Esse desenho foi criticado várias vezes. Aí a música do menino lá, do Ghost Mané. É de jeito a música. Agora que eu enfim pincelei essa vibe de banido aqui no vídeo, a gente enfim pode ir pra um tópico mais atual, digamos assim. Personagens bizarros. E se o bicho tá na thumb, é claro que eu vou falar dele. O Cervo de Hora de Aventura. Era cervo. Eu ia falar viado, mas é a mesma coisa. Esse personagem apareceu pela primeira vez no episódio de número Ei, mano, é o que aparece e quebra as pernas do fim, né? 15 da terceira temporada de Hora de Aventura. No episódio, esse cervo, que até então parecia normal, vai estar lambendo o Starch, que é esse pão doce aí. Eu pelo menos acho que é um pão doce. Nisso, o Finn e o Jake aparecem pra parar com essa humilhação em praça pública. Conforme a fuga acontece, a gente vê que esse cervo não tá lambendo só o Starch, ele tá lambendo qualquer ser que aparece na frente dele. Ou seja, o cervo tá distribuindo humilhação É bizarro esse episódio, é bizarro mesmo. pela praça que... Mas acho mais bizarro ainda. É porque, mano, o episódio que a Donald Trump explode pra mim.
coincidentemente é pública. Quando eles enfim É porque eu entrei em choque, pô. Entrei em choque e falei, do nada. alcançam, o cervo tem uma força sobre-humana. O Jake cai no meio do caminho e o Finn é arremessado num poste e apaga. Nessa hora, a gente vai avançar o tempo. A gente não sabe quanto, mas a gente avança um bom tempo. O Finn vai acordar num hospital totalmente sozinho. E quando ele vai levantar, nos é revelado que as suas duas pernas estão quebradas. As duas. Ele sai pelo Reino Doce. Nesse pequeno caminho, ele vai notar que geral do Reino Doce já era. Menos o Jake. Por algum motivo, o Jake vai estar catando lixo. Pelo fato dele estar com um curativo na cabeça, a gente logo pensa que na queda ele possa ter machucado a cabeça, do mesmo jeito que o Finn se machucou. Só que é estranho que o Finn tá totalmente lúcido, enquanto o Jake tá biruta. Quando o Finn pergunta sobre os cidadãos do Reino Doce, o Jake vai dizer que salvou todos eles, ou não. Na verdade, ele nem lembra. Ele prefere simplesmente dizer que eles estão escondidos. Segundo ele, Mas ele tá de eles realmente estão aniversário. Então, escondidos, como né? todo mundo se escondeu, ele passa a acreditar que tá todo mundo fazendo uma festa surpresa pra É ele. verdade. Fonte, vozes da minha cabeça. E bom, com esse discurso, ele consegue convencer o Finn que eles têm que agir como se nada tivesse acontecendo. Até porque tem uma festa pra acontecer. Bom, Claro. lembra que eu falei que quando o Finn acordou, provavelmente se passou um tempo desde que ele foi apagado? Em certa Bem. parte do episódio, o Jake mostra pro Finn a casa que ele fez no meio do Reino Doce. E pelo tanto de coisas que tem ali, dá pra se assumir que já se passou semanas ou até mesmo meses. Quando a noite cai, o Finn vai citar que ele acha que as pessoas não estão escondidas preparando uma festa, e sim que talvez elas estejam em perigo. Basicamente, ele dá a ideia deles irem procurar os cidadãos do Reino Doce. Mas o Jake Pior que eu nem lembro qual o plot desse episódio, mano. Esse episódio é muito bom, mas eu não lembro o plot. não quer. Ele acredita Eu sei que eles estão dentro do encanamento. fielmente que as pessoas que sumiram estão preparando uma festa surpresa pra ele. Só que o que ele não havia citado pro Finn é que ele tá esperando essa festa já tem 6 meses. Nisso, o Finn decide tomar uma atitude. Mais cedo no episódio, ele tinha ouvido alguns sons vindos dos esgotos do Reino Doce e ele decidiu ir lá investigar. Nessa hora, o Jake alcança ele e destrói a cadeira de rodas dele. Tudo pra ele não destruir a festa surpresa. É. Nisso, ele amarra o Finn numa pilastra. Que tá Depois de querendo muita atrapalhar a festa conversinha, o surpresa Finn do consegue Jake. convencer o Jake a soltar ele e sai vazado. Já se passaram 6 meses desde que o Finn quebrou as pernas. Elas já estão curadas. E ele descobre isso correndo. Lá dentro, ele encontra todos do Reino Doce grudados, melequeados uns nos Meu outros. Deus. Nem sei Ah, se é essa que o bicho palavra ficava existe. lambendo, O né? Jake seguiu o Finn lá pra dentro. E quando ele vê todo mundo preso, ele fica super feliz com a festa surpresa dele. O que dá a entender que foi ele quem prendeu todo mundo lá. E logo após isso, ele começa a enlouquecer. O Finn faz ele voltar ao normal na base da porrada. Da porrada. Eu sou uma mulherzinha. É aquela cena do meme. O ponto é que o Jake ainda não sabe se foi ele ou não que perdeu todo mundo ali. Ele não lembra. Com isso, os dois resolvem perguntar pro mordomo Menta quem é que fez. E o mordomo Menta fala, não foi você, Jake, que fez isso com a gente. Foi ele. E é nessa Aí hora mostra que a o gente bicho vê lá. a cena mais estranha do seriado inteiro de Hora de Aventura. O cervo deixa sua forma quadrúpede e tira os seus cascos, revelando dedos. E isso é absurdamente bizarro. Ele tava lambendo todos do Reino Doce pra poder prender todo mundo nos esgotos, com a saliva dele. Nessa hora, o Jake solta Meu todos do Deus Reino do Doce, céu. enquanto o Finn derrota o Alce bizarro, que acaba sendo jogado esgoto abaixo. E é claro que esse episódio tem uma teoria bem maluca em cima dele. Não Ué. faria sentido nenhum um Alce bizarro lamber os cidadãos do Reino Doce, certo? Faria sentido sim. Essa teoria começou a são ganhar doces. força uma vez que o cervo não tenta prender nem o Finn, nem o Jake. Cervos e alces na vida real são gosta de coisa herbívoros. doce? Eu tô falando cervos e alces porque em alguns lugares esse bicho aqui é um cervo e em alguns lugares ele é um alce, enfim. Ou seja, não comem carne. E os doces do Reino Doce, apesar deles estarem vivos, eles não são carne. Ou seja, comida de alce. O alce tava simplesmente fazendo um estoque de comida pra si mesmo. Ele Oxi. prendeu o Reino Doce inteiro nos esgotos, achando que ninguém ia ver. O Jake apagou e o Finn teve as pernas quebradas. Curiosidade é que as pernas do Finn não se quebraram nesse arremesso que ele sofreu. As pernas dele foram quebradas pelo próprio alce, só que essa cena então. foi censurada. Mas olhando esse episódio sem censura, Eu assisti sem censura, pô. a gente pode ver que o cervo pisou nos joelhos dele. Existem diversos outros episódios bizarros de Hora de Aventura que dava pra falar, mas eu escolhi falar esse porque É verdade, mano. O episódio que o Limão... O Limão... Como é o nome dele? Eu não vou lembrar agora, não. Não vou lembrar o nome desse bicho, mano. Não é Limão Hope. Limão Hope é o pequenininho. Eu odeio o Limão Hope, mano. O Limão Grab como o outro, né, mano? o episódio do Alce é de É bizarro. consenso geral o mais bizarro de todos. Apesar que eu acho o episódio das meninas sem olhos o mais assustador. Sobre o Alce, ele tem 2 desfechos que aparecem em 2 episódios diferentes. Só que é pura teoria isso que eu vou falar agora. Isso porque não dá pra confirmar que os Alces que aparecem no outro episódio é o mesmo Alce desse daqui. Um deles acontece lá na 4ª temporada, no episódio 15, onde ele simplesmente é transformado em um telescópio. E bom, o outro desfecho eu nem preciso falar nada, né?
Próximo desenho. Eu gostaria que esse aí fosse o Despesteiro. Hoje ela transformou ele num negócio. O Incrível Mundo de Gumball. Nunca vi. Na ideia inicial desse vídeo, eu ia citar todas as aparições do palhaço de Incrível Mundo de Gumball. Só que essa ideia é tão boa que eu transformei ela em um outro vídeo pro TikTok e em um vídeo solo pro Espantalho. Todos os links estão aí na descrição. Então, pra esse vídeo aqui, eu resolvi pegar outro episódio que vocês já tinham me pedido muito pra me falar nesse canal. Eu tô falando do episódio... Cara, é legal o nome do canal dele, né, mano? Agora que eu parei pra anotar é Eu More, de Eu Mais. 4 aqui é o Eu Ip, aquele é Eu Mais. Da terceira temporada, A Alegria. Pela segunda vez nesse desenho, o Ricardo, pai dos meninos, vai ser culpado por algum desastre acontecer. Normal. O episódio começa numa segunda-feira, às 7h53 da manhã. O Gumball e o Darwin vão estar realmente muito irritados pelo simples fato daquele dia ser segunda-feira. Pra tentar animar os dois, o Ricardo vai dar um abraço neles. Abraço que ele chama de Abraço Maravilha, que causa uma explosão de alegria. E na escola, as coisas já começam a ficar estranhas. Isso porque o Darwin não consegue tirar esse sorriso estranho da cara, enquanto o Gumball não consegue andar sem saltitar. Avançando um pouco no episódio, a gente vai ver como é o dia a dia da senhorita Símil numa segunda-feira. Senhorita Símil. Gostei. Ao contrário de todos os alunos, ela ama a segunda-feira, simplesmente porque todo mundo tá mal-humorado como ela. Vendo a alegria histérica do Gumball e do Darwin, a diretora vai ficar muito brava. E no meio do sermão dela nos dois, o Gumball vai tossir. E nessa tosse, algo escapa. O vírus do sorriso. Semelhante a Smile Tapes que a gente já viu aqui no canal, uma epidemia do sorriso tá pra acontecer. Ela chega a avisar o diretor, que ignora ela. Com isso, ela rouba a câmera dele pra gravar um vídeo diário, pra registrar o avanço daquele vírus. E a descrição que ela dá sobre esse vírus pra gente serve perfeitamente pra descrever o vírus de Smile Tapes também. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Dentro do desenho já se passaram mais de 5 horas e o Gumball e o Darwin não conseguem parar de sorrir por nada. E às 4 horas da tarde... Cara, eu não conheço nesse Smile Tapes não, é massa? Eles começam a transmissão. A senhorita Símil foge pra sala dela. E lá dentro, depois de enlouquecer um pouco, ela descobre que a cura pra esse vírus do sorriso é uma música extremamente triste. Isso porque aquela música deixava qualquer um triste a ponto de chorar, menos ela mesma. O plano dela é tocar essa música nos alto-falantes da escola, só que pra isso ela vai precisar cruzar a escola inteira. Durante a fuga dá quase tudo errado. Ela inclusive acha o Tobias, que só não foi infectado porque ele é colorido e passou despercebido. Quando já era feliz chega já. na sala pra tocar o áudio, o Gumball e o Darwin já vão tá lá dentro. E pro azar dela, ela não consegue pôr a música pra todo mundo ouvir e se curar. O mais bizarro desse episódio é que, apesar de estar todo mundo sorrindo no final dele, ele não tem um final feliz. As coisas não se resolvem, todos são infectados e a senhorita Símil também. O episódio termina com ela dizendo que, abre aspas, isso tudo acabou com um final feliz. Ah, legal! Depois disso, ela é totalmente consumida. Eu amo de paixão mistérios em desenhos. Qualquer coisa que passe perto do obscuro ou de algum mito em um desenho me faz querer... Poxa, a música do Vitor do nada. Saber mais e mais sobre a coisa em questão. Por conta disso, eu quis fazer um vídeo sobre e eu espero que tu tenha gostado. É de um jogo, eu tô ligado, rapaziada. É do Siphon Fight. Siphon Fight. Sei lá, é porque o nome da música é Siphon Fight, então deve ser. Siphon... Eu só não falo de mais episódios aqui pra vocês porque existe a chance de eu tomar um copyright, o que aconteceu lá no meu outro canal, inclusive. Aquele canal tá quase chegando no 100k e seria muito absurdo se a gente pegasse essa marca até o final do ano. Se tu tiver alguma outra ideia de mistério, personagem ou coisa desse tipo de desenho animado, comenta aí que eu vou ler e considerar transformar em um vídeo. Gente, muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. De nada, linda. Acabou, foi! Acabou, foi!